Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva, que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos preparar agora para tirar a nossa primeira carta. Lembrando mais uma vez que é um total de 21 cartas, ok? Então vamos lá. Opa, já caiu uma carta aqui. Primeira carta, 6 de espadas. 6 de espadas. Vamos agora à nossa próxima carta. Vamos lá. Nove de pentáculos ou 9 de ouros. O diabo. O carro. Três de espadas. O imperador. Rainha de copas. As de copas. Cavaleiro de espadas. Dois de paus. A força. Oito de pentáculos ou 8 de ouros. Seis de copas. Três de paus. As de espadas. Três de ouros. Alta sacerdotisa. As de paus. Dez de ouros.
10 de paus, três de copas. Muito bem, muito bem. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Exatamente isso, você está no canal certo, você está no Imperador Tarô 75. O meu nome é Fábio e eu vejo que você saiu e resolveu uma situação. Exatamente, uma situação que estava já há muito tempo bem pesada. Inclusive, essa situação que você resolveu parecia que envolvia 3 pessoas. Exatamente, tinha 3 pessoas, tá? Nessa situação eu vejo 3 pessoas. E você resolveu essa situação. Eu vejo que você se afastou. Você buscou novos caminhos, você buscou uma situação em que com isso fez com que você se livrasse de toda uma, vamos dizer assim, uma confusão sentimental, emocional. Você estava praticamente dentro de um redemoinho, tá? E a situação estava te levando a muito estresse, a muito desgaste. Muitas vezes você pensou assim, caramba, não tá dando certo, eu não vou conseguir caminhar, né? Tipo, você chegou a duvidar do seu futuro, para onde é que você poderia ir. Exatamente, e você resolveu essa situação aqui no 6 de espadas. Você resolveu essa atribulação. Existia mais uma pessoa no barco. Exatamente, além de você e essa pessoa. Existia outra pessoa no barco. E essa terceira pessoa causava muitas dores de cabeça a você. Então você resolveu dar um checkmate nessa situação. Exatamente, você resolveu essa situação. O 6 de espadas mostra a resolução de algo muito positivo para o seu lado. A resolução de algo que era um problema e você se livrou do problema. E se livrando do problema, aqui olha, mostra você plena ou pleno no 9 de pentáculos. E mostra você muito bem hoje. Não somente muito bem, que eu digo financeiramente falando, porque eu vejo que nem todos vocês estão muito bem financeiramente. Não seria muito bem financeiramente, mas eu posso dizer equilibrados financeiramente. Porque essa pessoa ajudava a desbastar também a sua estrutura financeira. E com isso, hoje você se encontra uma pessoa muito mais prudente, muito mais tranquila ou tranquilo, uma pessoa com muito mais visão de estrutura financeira, de estrutura psicológica e emocional. E essa situação fazia com que fosse uma situação bem tóxica para você, né? Eu vejo aqui, olha o diabo aqui como um arcano maior e olha o carro. Tanto o diabo quanto o carro é uma combinação perfeita para o caos. Exatamente. Como que você disse, Fábio? É exatamente isso. Uma combinação perfeita energética para o caos. Exatamente, porque o diabo, ele te escraviza e puxa para trás. E puxando para trás e trazendo para você lembranças de um passado que não foi nem um pouco agradável, o carro vem na sua direção trazendo confusão e paradoxos mentais, emocionais e sobre desejo. Você, trocando a miúdo, você fica praticamente de cabeça para baixo. Exatamente, praticamente de cabeça para baixo. E, inclusive, o diabo, ele mostra uma pessoa totalmente dominadora. Uma pessoa dominadora, uma pessoa que chega e fala assim, ó, você é minha, você é meu, você não vai para nenhum lugar, para onde você vai, para onde você foi. Essa pessoa pode fazer tudo, mas você não pode. Se de repente essa pessoa fala, vamos economizar um dinheiro, você economiza, aí no final do dia você olha no extrato e vê
que você não gastou nada e a outra pessoa foi e gastou no almoço, numa janta, que tipo de pessoa é essa? Não é verdade? Se a pessoa pede para você colaborar e a outra pessoa joga água para dentro do barco, essa pessoa, ela é uma pessoa bem controladora e acha dona ou dono de si e, além de si, né, de todo mundo. Né? Uma pessoa que quer controlar todo mundo, manipular todo mundo. E com isso, o que você fez? Você não deixou isso ir à frente, exatamente, você não deixando essa situação ir à frente, tanto que ali, logo a primeira carta energética mostra que você resolveu a situação. Você saiu fora, você resolveu a situação. E aí, como eu falei para você que energeticamente vendo aqui, que a espiritualidade mostra, traz até a gente o quê? Uma pessoa dominadora, uma pessoa castradora ou um castrador, né? Uma pessoa que fala, tem que ser do meu jeito, tem que ser dessa forma, se não for dessa forma, não vai ser. E a pessoa grita com você e a pessoa se fecha com você. E quando você se livrou, você se libertou dessa pessoa, você saiu do radar dessa pessoa, você feriu os brios dessa pessoa, exatamente isso, você feriu os brios dessa pessoa. E aqui está, olha, o coração dessa pessoa por você. Uma pessoa que está totalmente magoada, uma pessoa que se sente injustiçada por você. E essa pessoa é esse imperador. E o imperador, como você sabe muito bem, é um arcano maior e um arcano de uma pessoa, né, muito durona, muito durão, uma pessoa que não, digamos assim, não dá o braço a torcer com muita facilidade. Então, nisso, você saindo e se libertando desse, vamos dizer assim, desse imperador, né? Você se liberta de muitas situações. Inclusive, esse imperador saiu do lado dessa rainha de copas. E essa rainha de copas aqui é o desejo desse imperador por controle. Você está vendo que esse copo está bem abaixo dos olhos da rainha de copas? Esse copo é um copo com água. Você vê que ela está toda em volta de água, né? Água é sentimento. E esse copo aqui é você, tá? Esse copo é você. Então, esse imperador aqui, que está com os brios feridos, tem uma energia da rainha de copas. Vou chegar bem pertinho para que você veja. Esse copo é você. Esse copo aqui, tá vendo o copo? Olha como essa rainha de copas, ela traz o copo para perto do rosto. O que significa isso, Fábio? Significa que esse imperador, ele está na energia da rainha de copas e ele quer ter o controle de você bem próxima ou bem próximo, tá? Então esse imperador, como ele já é bem sisudo e bem, né, mais fechado e tudo, ele está ferido ou, lembre-se, é uma energia do imperador, tá? Esse imperador pode ser também uma do sexo feminino, tá? Pode ser uma mulher ou um homem, tá? Porque é uma energia mais tirana, uma energia mais fechada, mais sisuda. E nisso essa pessoa queria te trazer no domínio do sentimento. O sentimento desse imperador é um sentimento de domínio, de trazer você para baixo dos olhos, tá? Para baixo dos olhos. E você se libertou desse imperador, tá? E quando você se liberta desse imperador, tá? Esse imperador, ele perde vamos dizer assim, ele perde as forças, ele perde o domínio sobre você. E você acaba se tornando um quê? Você acaba se tornando um desafio para esse imperador. Essa pessoa que queria ter o seu domínio, você se torna um desafio. Você faz com que essas emoções desse imperador transbordem por você. Ele sente um desejo muito grande. Aparece bem aqui, olha. Quando você saiu,
Bem, olha, essa carta e essa estão se comunicando. Quando você sai, olha aqui, olha, é uma carta de espadas e uma carta de quê? De copas. E carta de copas é sentimentos. Mas quando você se liberta e você sai, você resolve a situação, esse sentimento desse imperador se transborda por você. Mas por que isso, Fábio? O que você está querendo dizer com isso? Que esse sentimento desse imperador transborda por mim? Porque você se torna o quê? Um objeto do desejo. Mas por que isso, Fábio? Eu me tornei um objeto do desejo? Porque esse imperador, ele quer dominar tudo e você não é dominável. E aí o desejo desse imperador, ele aumenta por você. E esse imperador, ele vai buscar você no Cavaleiro de Espadas. Está vendo ele aqui, ó? Movimentação. Espadas é ar, elemento ar, elemento mente. Então, o que acontece? Passa na mente desse imperador ir buscar você. Tá vendo aqui, ó? Ir buscar você no Cavaleiro de Espadas. Ir buscar você. Exatamente. Esse imperador vai lá querer buscar você. E como vai ser essa busca, Fábio? Por que ele está querendo me buscar? Primeiramente, ele está planejando. No 2 de paus, lembrando que paus é uma carta de fogo. E fogo é o quê? É uma carta da criatividade mental. Então, ele está tramando, ele está, vamos dizer assim, ele está, ou ela está, né? Está planejando. Porque se lembre que o imperador, ele planeja muito. O imperador, ele é muito estratégico. E como o imperador, ele está na energia da rainha de copas, e se você perceber, a carta do imperador é uma carta de fogo também. Vou mostrar aqui, olha. Olha a cor da carta do imperador. É a mesma cor do 2 de copas. Então esse imperador é uma carta também de fogo. É uma carta de energia, uma carta de comando forte. Por isso que essa pessoa aqui, ó, esse imperador já tá o quê, ó? Já tá tramando aqui, olha. Tá vendo? Ele já está tramando, ele já está tramando. Ele está tramando o quê, Fábio? O que esse imperador está tramando? Ele está tramando o quê? Te dominar. Mais uma vez, na força. Essa seria a figura do imperador e você é o leão. O que você representa para esse imperador? Você representa o leão, você representa uma fera indomável. E isso aumenta o desejo, entendeu? Desse imperador, tá? Aumenta o desejo, esse imperador aumenta. Você lembra que eu falei para você que no começo aqui, olha, esse ás de copas aqui transbordava por você, esse desejo, esse sentimento enorme do imperador? Por quê? Porque você saiu das garras, você saiu dos brios dele, entendeu? Esse imperador tinha domínio sobre você e ele sentia prazer em ter o domínio e você escapou, então você mostrou superioridade. E hoje esse imperador vê você como o quê? Como um leão, ou vamos dizer assim, uma leoa, certo? Mas como isso é uma energia e aqui é o quê? É um arcano maior. E o que significa um arcano maior? É que esse imperador te vê como sendo uma pessoa de grande personalidade. Esse imperador olha para você sendo uma pessoa fantástica. Por isso que ele quer ter o domínio sobre você. Ele acha você assim indomável, tá? Esse imperador acha você indomável, acha você assim uma peça do desejo. É isso que esse imperador pensa. Ah, Fábio, mas você está falando muito imperador, muito homem. Não. É uma energia que pode ser tanto para um homem como uma mulher. Pode ser uma mulher que ache que você, sendo homem, né, quer te dominar, acha você uma figura indomável. E o desejo, e a paixão, aquela vontade, aquele desejo grande é dominar esse. Eu quero dominar, eu quero ter esse leão para mim. Então, ou a leoa, tá? Então, o que acontece? O que acontece? Esse imperador começou a ver que você começou, quando você se libertou, você iniciou um novo processo na sua vida. Você aprendeu coisas novas,
Você começou a traçar caminhos novos, você começou a plantar, a semear coisas novas na sua vida e você começou a mudar a sua estrutura bem aqui, no 8 de pentáculos ou 8 de ouros. Toda a carta 8 são cartas de recomeço, são cartas de reestruturação, são cartas de regeneração, que faz com que você faça caminhos novos, que você persiga novas metas, que você consiga um novo alcance mais ambicioso na sua parte material, porque ouros é terra e terra é esse momento que você está vivendo aqui agora, e a carta ouros, mostra o que energeticamente que a sua busca está para uma busca muito ambiciosa. E com isso faz com que esse imperador que está ali observando se sinta ainda mais maravilhado por você. Acredite em mim, as energias não mentem jamais. Olha aqui, olha aqui. Aqui está o imperador, certo? Aqui está o imperador. Olha a carta que conecta o imperador. Esse imperador começa a ter sentimentos e saudades por você no 6 de copas, porque o desejo desse imperador vai por diferentes vertentes, vai diferentes vias. E por que você está falando isso? Porque esse imperador, quando você dá mais tempo, quando o tempo é o senhor de todas as coisas dentro desse plano material, e quando você dá tempo ao tempo, você desperta, você dá tempo para que esse imperador aflore a questão do desejo, e o desejo vai tomando conta de outras partes sensoriais desse imperador. Como? O desejo muda para um sentimento, muda para um carinho, muda para um chamego, muda para um apego, muda e vai contaminando todas as funções, vamos dizer assim, de sentimentos desse imperador, transformando em quê? Transformando em saudade e transformando em nostalgia sobre suas questões. Então, esse imperador, tanto que essa carta está aqui, ó, conectada ao imperador, logo aqui embaixo. Esse imperador começa a amolecer o coração, exatamente isso. Esse imperador começa a amolecer o coração. E esse coração desse imperador, que era tão duro, estava magoado, sofre uma metamorfose. E sofrendo essa metamorfose, esse imperador começa a querer tomar os primeiros passos, aqueles passos que a gente viu no 2 de paus, que o imperador começa a planejar essa situação em relação a você. Essa pessoa começa a querer mandar um e-mail, começa a mandar mensagens para você, bem aqui no 3 de paus. Esse imperador, ele começa a, de alguma forma, a manobrar em direção a você. Exatamente isso, começa a manobrar em direção a você. No 3 de paus, lembrando que 3 de paus é uma carta de fogo e uma carta da criatividade mental, que faz com que essa pessoa comece a raciocinar em tomar uma atitude em direção a você. Alguma direção, ou um e-mail, uma carta, uma pessoa, um vizinho, uma prima, um tio e tal, que se comunica, uma pessoa próxima, que tem uma ligação muito próxima com esse imperador, ou você vai ver, ou vai te mandar uma mensagem, alguma coisa, alguma manifestação do lado desse imperador, vai acontecer no 3 de paus. No 3 de paus, exatamente. E quando essa manifestação acontecer, você terá a clareza e a certeza sobre muitas coisas que poderia ou podem ainda não ter se esclarecido, e as coisas vão ter se esclarecido, porque o Ás de Espadas mostra um novo capítulo se abrindo. Exatamente, o Ás de Espadas, sendo que espadas é elemento ar e ar é elemento mente, o Ás, ele é uma carta que
Energeticamente falando, ela mostra o quê? Um novo começo. Pode ser um começo tanto para o bem como para o mal. Mas o mais importante de tudo isso é que essa parte da espada mostra vitória, apesar da situação que possa vir. Exatamente. Por quê? Porque essa abertura de caminhos mostra que algo que estava sendo construído, que foi interrompido, pode se tornar ou pode entrar novamente nos eixos. Exatamente, novamente nos eixos. Bem aqui, olha, no 3 de ouros. O 3 de ouros mostra que algo que estava sendo construído ou que estava sendo encaminhado não foi terminado. E eu vejo que, de alguma forma, esse imperador que está tramando ou que está analisando toda essa situação e passando até mesmo por um processo de evolução, tanto emocional quanto mental, eu vejo aqui, ó. Eu vejo aqui, ó, na alta sacerdotisa, que é um arcano maior. Eu vejo muitas energias ligadas, tá, desse imperador sobre essa situação entre você e esse imperador que começou e não foi finalizada, que começou e não foi finalizado até mesmo pelo a própria personalidade desse imperador. E esse imperador realmente se encontra em análise. Essa pessoa está analisando, tá? Esse imperador está analisando. Quando você saiu, quando você mostrou força, você começou a botar esse imperador para sentar e pensar sobre as condições adversas. E apareceu esse imperador aqui na energia da alta sacerdotisa. Exatamente isso. E isso é uma coisa que vai explodir na cabeça desse imperador, ok? Essa sua atitude, que foi uma atitude muito fantástica, que fez com que aumentasse o desejo desse imperador por você, e não apenas fez aumentar o desejo por você, mas esse imperador começou a entender que você se tratava de uma pessoa indomável, mas não indomável num sentido negativo ou no sentido pejorativo, não é isso. Mas é uma pessoa indomável para que esse imperador entenda que você está entrando para somar e não para ser escrava ou escravo, ou não para ser capacho ou capacha, sei lá, né, dessa pessoa, mas sim para que você some. Então, por isso aqui, olha, que quando esse imperador está nessa energia da alta sacerdotisa, ele começa a pensar, tá vendo aqui um Ás de Paus? O Ás de Paus é uma outra carta de fogo. Você percebe que muitas cartas de fogo estão vindo em direção desse imperador. Pela seguinte condição, porque energeticamente falando, você despertou muita energia para que fizesse esse imperador começar a raciocinar. Exatamente, começar a raciocinar. E aí esse imperador começou a pensar, poxa, eu tenho uma ideia. Eu vou executar algo. Eu quero mostrar para ela, eu quero mostrar para ele que os valores familiares, eu também acredito nos valores familiares, eu acredito também nesse compartilhamento saudável. Você vai dobrar esse imperador. Esse imperador, por causa de você, esse imperador vai começar a acreditar e vai começar a entender o porquê você se afastou. Porque você carrega uns valores de família bem forte, você carrega valores de estrutura familiar compartilhada de maneira harmônica, bem forte. Mas só que esse imperador, ele carrega traumas e problemas já há muito tempo, no 10 de Paus. Mas você vai fazer ele entender, ou ela entender. Você vai fazer essa pessoa compreender que a vida vale a pena. Você vai mostrar, você vai dar uma aula para esse imperador e mostrar que
os momentos de felicidade, aqui olha, no 3 de copas mostra isso, momentos de felicidade, que você vai ensinar essa pessoa que está carregando esse peso, essa situação que essa pessoa carrega por muito tempo, você vai mostrar uma felicidade como essa pessoa jamais viu. Como essa pessoa jamais viu. Isso, se for do seu desejo, também se não for, lembrando mais uma vez que o livre-arbítrio é algo que você carrega. E algo que você carrega é algo que você vai decidir. Aqui a espiritualidade traz toda a questão energética que te acompanha e essa pessoa. Agora, se você não quiser mais, só depende de você. Ok, pessoal? Eu espero que tenham servido de grande valia. A espiritualidade traz toda essa questão energética para que você entenda. E se você aceitar e quiser continuar, que seja de gratidão a todos, de gratidão a cada um de vocês, sobre cada um de vocês a sua escolha. E se não, que você entregue ao universo e vá para o próximo level, ou o próximo episódio, ou próximo capítulo, e feche muito bem esse capítulo e vá adiante. Ok, pessoal? Gratidão a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Gratidão. Tchau, tchau.